Portanto, o som continua com barulho. Não sei se assim houve um melhoramento, mas pronto. Gente, eu acho que é melhor nós ultrapassarmos essas questões. Deixa eu ver se assim. Me desculpa, Rosemary, se o som realmente está a ficar feio. Bom, pronto. Testando e assim vamos ficar mesmo assim. Vamos ficar mesmo assim, vamos trabalhar. Vamos começar a nossa live. Antes de mais, eu quero dar um viva para o Senhor Jesus, que é o dono da nossa vida, o Senhor que tem todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Então, lamento, eu vou procurar muito mesmo seriamente para a próxima evitar ver o que é que se passa, se for questão de microfone, trocar o microfone. É que neste momento não dá para fazer a troca do microfone, mas vamos ver se melhoramos isso na próxima live, tá tudo bem? Deus abençoe muito a sua vida, você que entrou aqui. Estamos com o Rosemary. Rosemary, muito obrigado pela sua presença. Também o Daniel, muito obrigado pela sua presença, né? Todos quanto vão entrando, eu quero agradecer também muito mesmo pela sua presença. Que Deus possa ser abençoado na sua vida, que Deus possa realmente fazer a sua fé crescer. Afinal, nossa live não deixa de ter esse objetivo lindo, maravilhoso, que é falar da fé. Nós começamos a ver desde o início das outras lives, como com dicas de fé, como nasce a fé. Também vimos a questão de forças, né, que nós devemos ter, para passos que nós podemos ter, aliás, para crescer a nossa fé. E hoje, imagina, hoje pensei exatamente em falar sobre desafios da fé. Exato. Coisa linda é saber que você tem uma fé e gostaria de fazer desafios. Mas o que será que é isso que eu estou a dizer? Será que desafios, estás a falar de desafios e tal? Que desafios? Bom, eu quero dizer que muitas pessoas não sabem que a própria palavra de Deus nos desafia a explorarmos a nossa fé, para saber se realmente temos a fé que é nascida do trono de Deus, ou a fé que é nascida da ilusão, do engano dos homens. Muitas das vezes você tem uma situação muito complicada, porque é assim, você começa acreditando na palavra de Deus, mas é mais para agradar ou fazer como o homem ou a mulher que te falou da fé faz. Então
Começa a compartilhar a live, compartilha essa live, vamos fazer ela chegar a mais pessoas. Eu acredito que é muito, muito interessante você deixar que mais pessoas saibam deste desafio da fé, né? Compartilha sempre a live, porque na verdade eu gostaria muito, né? Eu vou começar a gravar a live exatamente para dizer o quê? Muita gente não faz ideia que na verdade a própria Bíblia nos ensina a desafiar as nossas crenças, as nossas posições, ou melhor, a nossa fé espiritual, porque na verdade muitas das vezes estamos apoiados por fé humanas e não por fé divina. João Batista, peraí, como é possível? Será que fé humana, fé divina, que é isso? Mas eu acho que você falou nas outras edições da live que a fé é algo que vem, Deus ali entra, enfim, um monte de coisa, né? Pois é, eu falei também lembra bem que eu falei dos 6 passos para desenvolver a fé, que existe fé humana, existe fé que nasce dentro de nós, mas apoiamos essa fé por princípios religiosos, mas não deixa de ser uma fé apoiada no fundo da palavra de Deus. E pode vir chuvas e tal, a gente acaba saindo inclusive deixando de crer, porque veio algumas situações complicadas, contrárias. E hoje nessa live a intenção não é nada mais, nada menos do que dizer para você, dizer para Rosemary, dizer para o Daniel, dizer para dizer para aquele, para os que têm assistido a live noutrora. Eu quero deixar a minha saudação aqui, inclusive para todos. Citar o nome é bom, mas nem sempre é a melhor opção, até porque existem muitas coisas bastante mesmo interessantes, que nós podemos abordar, mas prontos. Bom, direto ao ponto, antes que eu me perca no que eu estou a querer falar. Hoje estamos a falar do tema desafios da fé, onde nós queremos ver que princípios, né, o que é que nós podemos fazer para desafiar a fé. Primeira coisa, eu gostaria que você perguntasse para você mesmo, afinal, você acredita em Deus por qual motivo? Esta é uma pergunta muito boa, e na verdade você vai encontrar muita gente, mas acredita no que estou a lhe dizer, muita gente que acredita em Deus por vários motivos, mas não deixam de ser motivos meramente vazios ou fúteis, motivos meramente egoístas, motivos, meramente sem uma base sólida, uma base segura, sem futuro. Eu posso lhe dar um exemplo. Alguém que em meio à enfermidade, dores, procurou por Deus e Deus curou as suas enfermidades. Não é que ela não crê em Deus, ela crê, mas às vezes pode ser que seja uma fé meio fútil ou meio sem alguma solidez, porque só está no milagre, entende? A fé que ela tem está baseada porque é um Deus que cura, e se um dia essa pessoa possivelmente tiver alguma outra enfermidade e a sua fé e aliás a sua vida não for curada, ou ela fez uma oração ao Senhor Deus e Deus não lhe curou, esquece. Exatamente, esquece, porque a pessoa pode desprezar inclusive o seu Criador por causa da sua enfermidade.
A Bíblia conta que existirá um momento do apocalíptico, né, em que os homens vão receber uma chaga mortal, porque por verem que não há cura, vão blasfemar de Deus. Gente, presta atenção, nós estamos no desafio de hoje, aliás, na live de hoje, que fala sobre os desafios da fé. Você entende? Perfeito. Então, é nisso que eu quero falar. Afinal, a primeira pergunta que eu faço, é essa sua fé baseia-se em que? Você acredita em Deus por qual motivo? O que te leva a acreditar em Deus? O que Ele realmente é para você? Entende? Quem é Deus? No seu todo, no todo o seu intelecto, na toda a sua paixão. Faz um like, pelo menos também vai gostando da live. Faça algum comentário, manda um oi, manda e tal. Isso ajuda bastante também. Não é por mim, é porque eu acredito que mais pessoas vão ver a live, seja hoje ou amanhã, vai ver, porque vai estar disponível. Mas quando você interage, você também vai estar a dizer pro TikTok que realmente você está gostando da live. Não é porque você está parando para apenas assistir, mas realmente você está gostando da live, por isso está interagindo com ela. E o que faz o TikTok? Ele vai abrir essa opção de live para mais pessoas. Caso você não saiba como partilhar a live, mas você interagindo, colocando um coraçãozinho, comentando, enfim, vai ajudar o TikTok a perceber que realmente é um conteúdo interessante, porque as pessoas estão interagindo. Beleza? Perfeito. Então, voltando àquilo que eu ia dizendo, muitas pessoas creem em Deus, mas na hora H deixam de crer. Eu não estou a julgar ninguém. Aliás, aqui não é tribunal, aqui não é nem nenhum ministério público, não é nenhum centro, um comando da polícia, algo em que a gente vai fazer alguma denúncia, esperando opinião, esperando parecer, esperando que alguém decrete alguma ação. Não, eu só estou a dizer que muita gente precisa rever a sua fé. Rever mesmo, sério, é sério isso que eu estou a dizer. Eu estou a lhe aconselhar, reveja em quem você tem crido. Como você acredita em Deus. Afinal, o que é que serve? Para que serve essa tua fé? Gente, meu amigo, minha amiga, internautas, ou seja, pessoas que ficam na internet e pessoas fora da internet que estão a ouvir a live, que estão a ouvir a transmissão, que estão a assistir o vídeo. Gente, minhas senhoras e meus senhores, não brinque com coisa séria. A fé não existe para apenas nós acreditamos que existe um Criador e ponto final. Não, a fé não tem esse desafio apenas. A fé tem muitas dimensões. Claro que todas se baseiam em credibilidade, mas a fé desenvolve intimidades, a fé desenvolve, claro, confiança, a fé desenvolve vida, desenvolve coisas milagrosas. A fé faz muita coisa. Então, rever bem por que você acredita em Deus. O que é que te levou a acreditar em Deus? Ah, não, eu acredito em Deus porque alguém me disse isso e tal, etc, etc e tal. Bom, ok, muito bem, mas continua a rever. É sempre bom rever a tua fé para que você não desfaleça, para que você não se perca, para que, na verdade, você não venha a cair na ruptura, venha a cair na interpretação de qualquer um, venha realmente sei lá como posso dizer,
vem a ficar meio duvidoso, meio difícil, a jornada da tua fé seja um pouco mais difícil, então eu continuo a aconselhar, reveja bem aquilo que é a tua fé. Nós estamos a falar da live em que hoje o conteúdo é os desafios da fé. E antes de falarmos dos desafios, eu comecei a perguntar a todos, inclusive a você que entrou, que vai assistir a live e que também pode partilhar, que pode interagir, para você rever a tua fé. Muita gente tem fé, mas que não sai do trono de Deus. É uma fé apoiada nos conceitos humanos, que serve para agradar humanos. Entende o que eu estou a dizer? Há muita gente que está na igreja para agradar este indivíduo ou aquele indivíduo. Eu não quero falar aqui do título de ninguém, para não dizer que eu estou a defender a igreja X ou Y, mas o que eu estou a dizer é: reveja a sua fé. Há verdade pessoas que acreditaram em Deus com base na experiência do outro e desenvolveram mais. Eu não estou a dizer que você não deve acreditar no outro apoiando da fé humana. Eu só estou a perguntar, afinal a tua fé é baseada em que? Você está limitando ela apenas no suporte humano ou você está experimentando ela algo mais vivo, algo mais determinado, diretamente com o próprio Deus, o autor e consumador da fé? Esta é a questão muito importante. Então, nesta live de hoje, vamos falar sobre os desafios da fé. A primeira coisa que leva você a desenvolver uma fé com autenticidade, uma fé que realmente impacta, uma fé que realmente faz algo extraordinário, uma fé que realmente, no fundo mesmo, muda tudo na sua vida, a fé que admite a insegurança, mas não aceita ficar nela. Peraí, o que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Eu quero dizer que das vezes que você já acreditou, alguma pulga atrás da orelha, será? Então não pense que só porque você tem alguma insegurança, isso por si só não é uma fé, ou você não está acreditando em Deus. Não, existem muitos homens, muitas mulheres na Bíblia que fizeram a Deus essa pergunta: será? Um dos primeiros homens que fez essas questões foi o Abraão. Exatamente, o Abraão, pai da fé, ele fez essa questão, porque quando Deus chegou, disse para Abraão, ali no livro de Gênesis e tal, que ele seria pai de uma grande nação e tal, essas coisas todas. Aí ele parou, ele refletiu, ele fez uma insegurança, ele disse, ele não duvidou. Nota bem as coisas, separe as águas. Não estamos a falar que a insegurança é dúvida. Insegurança é a sensação de carecer de mais alguma coisa para manter para manter a segurança, entendeu? Então, às vezes na vida você recebeu uma promessa, recebeu uma situação em que, na verdade, você acaba ficando meio inseguro. Então, é normal, diante dos desafios, acredita que é normal ter insegurança, ok? A fé que faz milagres acontecer passa em primeiro lugar pela insegurança. Há muitas vezes posso dar um outro exemplo mais fatídico. Veja só, mesmo na figura de Abraão, quando houve fome ali, Abraão acreditou que ele indo para o Egito, porque havia comida no Egito, ele poderia se alimentar, estava seguro. Entretanto, porque a sua esposa era muito bonita,
ele estava inseguro, tá a perceber? A insegurança anda com o homem e a mulher que acredita em Deus de verdade. Então, os desafios da fé que você vai encontrar aqui vai te mostrar, na verdade, que pode existir insegurança em alguma área na tua vida, mas não significa dizer que a insegurança que existe na tua vida por si só é alguma dúvida ou é alguma estratégia do mal para destruir a tua fé. Cuidado, não se deixe enganar tão facilmente, até porque o diabo, ele gosta muito que você acredite que ele está tendo sucesso, que ele é que está a destruir você. Não, preste atenção, quando você realmente entregou a sua vida a Cristo, presta bem atenção e não deixa a tua mente ficar confusa. Se você colocou lá no fundo da tua alma que você entregou para Cristo, Cristo recebe mesmo isso, recebe como alguém que recebe algo na mão do outro sério e fica na mão dele. Embora que você não sente que você está andando nas mãos do próprio Senhor, entende? Seja em nome de você entregou a sua vida a Cristo, a Jeová, ao Espírito Santo, de acordo com a tua forma de acreditar, você quando entrega mesmo a Deus, você está mesmo entregue. Deus recebe sim, porque o próprio Jesus diz na sua palavra: o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. E também não tem lógica, não tem cabimento. Como é que você se dirige a Deus, se entrega a Deus, Deus recusa, ou ele não recebe você, deixa você ser governado ainda por Satanás? Então não deixa o diabo achar que às vezes as tuas falhas, as tuas dúvidas, as tuas inseguranças, melhor dizer, por si só estão a fazer você ficar na posse dele. Não, nada disso. Não vem que não tem. Diz logo na tua mente, diz mesmo com convicção, com toda autoridade: não vem que não tem, não liga porque não funciona. Entende? Pois bem, então nós estamos a falar que um dos primeiros desafios, né, é acreditar, é saber que a insegurança faz parte de ferramenta de crescimento, ok? A tua fé, ela pode ser impactante bastante, mas não é por causa da insegurança que tens, por si só está a fazer a tua fé ficar pequena, ou a tua fé não está a crescer por causa de algumas inseguranças. Eu quero separar insegurança da dúvida. Parece mesmos termos, ou seja, parecem palavras iguais, mas são completamente diferentes. Por que eu digo isso? Porque a dúvida, ela remete para uma descrença. A dúvida promove ou busca uma desacreditação, algo que a pessoa não aceita que existe, a pessoa não aceita que isso acontece ou que aconteceu. Por exemplo, o que é que remete, por que é que nós dizemos que o Tomé foi um discípulo da dúvida? Porque quando disseram para ele que Jesus ressuscitou, ele não aceitou o facto, mesmo tendo conhecimento, ele não aceitou o facto. Não há, ou seja, a dúvida coloca uma barreira. Aqui não passa, por aqui não vem, que não tem. Mas a insegurança não faz isso. A insegurança é uma ponte que está com ruptura. A insegurança é uma ponte da fé, mas que precisa de manutenção. Houve homem que também teve um filho doente, e Jesus perguntou ele: você acredita? E ele, como tinha insegurança, ele disse: Jesus, ajuda-me na minha incredulidade. A palavra, a expressão ali, incredulidade, que ele referiu, não quis dizer que ele não acreditava. Ou seja, ele tem fé sim, mas ele está inseguro, e às vezes acontece, é bem normal. Então, se você começou a ter a fé, ok?
ok? Se você começou com uma fé boa, maravilhosa, linda, fantástica, você está acreditando no Senhor, no Deus Criador dos céus e da terra, está aparecendo alguns obstáculos querendo balancear a sua fé, querendo balancear a sua forma e etc, etc. Nota bem, não duvide de que Deus está com você, não duvide de que você realmente entregou a sua vida a Jesus. Perfeito? A Deus, a Jeová. Não duvide disso. Jamais aceite dizer que você não está na mão dele. Tá, sim, senhora. Ok? Segundo, apenas ver que a etapa em que você está, você vai superar. Porque já passaram muita gente por essa mesma situação que a tua. Ninguém tem sofrimento único universal. Ninguém. Todo sofrimento que acontece com todos. Cada um reage à sua forma, mas acontece com todos. Verdade. Bem, então eu quero dizer que os personagens bíblicos como Jó também teve as suas inseguranças. Jó também teve e o Davi também teve. Sem falar que houve mais homens, houve houve mais autores da Bíblia que disse: Deus, se tu estás comigo, faz com que a chuva caia em toda a terra, mas essa lá fique seca. Você sabe este versículo, pode se escrever aqui nos comentários. A história também está tudo bem, mas isso significa, mas agora eu pergunto, só para mostrar para você que a insegurança não por si só não bloqueia nada, tá bem? Só para ver que Deus, antes dessa pessoa solicitar se Deus está com ele ou não, Deus próprio tinha falado com ele que ele estaria com ele. Então, o facto de você fazer algum desafio de fé não significa dizer que você não acredita em Deus, tá? Este é o segundo ponto que eu quero falar, que será que a fé no Senhor nos leva a testá-lo? Espera aí. Quando se fala de teste, estamos a falar de duas situações. Primeiro, quando é que acontece um teste? Na escola, quando acontece um teste, é quando você passa exatamente pela matéria, o professor ensinou e agora você precisa testar o seu conhecimento e verificar aquilo que você aprendeu. Aliás, o professor precisa testar o seu conhecimento e verificar o que você aprendeu. Esse é um ponto do teste. E o outro teste que já se chama um teste meio que maligno, porque você sabe como coisa é, mas você faz questão de ver se realmente vai funcionar ou não. Um exemplo muito prático você sabe que o fogo queima, mas você quer mesmo verificar essa queima como, em que aspecto, como é que é profunda. Isso já é tentação, porque é um abuso de teste, entende? Eu acho que é um bocado já abusivo, mas se você considera que não e acha que é bastante bom testar assim, vai em frente. Só que não diz que eu que aconselhei, porque eu não aconselhei nada. Eu não aconselhei nada. Pelo contrário, não sei porque que às vezes a gente se mate só para ver se funciona a faca. Há quem atire, quer ver se realmente isso funciona. Tem certeza? É isso que você quer? Bem, gente, a hora está andando. Eu também preciso falar as coisas com coisas. Preciso falar a verdade e não coisas com coisas. Aliás, perdão, está uma confusão. Eu estou querendo beber água, mas eu não posso sair da live, porque se eu sair da live vai ficar meio vazio. Então eu preciso mesmo enfrentar isso. Bem, só para dizer que pressões externas
ajudam a fé bastante. Deixa eu lhe explicar uma coisa. Sabia que pressões externas te preparam para acreditar em Deus muito mais do que você está, no nível em que você está? Se um dia você tiver pessoas do teu lado que te acusam por causa da tua fé, não veja a crítica do lado negativo, veja do lado positivo. Entenda que os críticos que estão à volta não estão a te persuadir, não estão a querer te destruir. Pelo contrário, só querem uma oportunidade para que você prove para eles o valor dessa mesma tua crença. Um exemplo muito prático. Nós, como os cristãos, temos infelizmente um cenário em que às vezes nós ficamos meio que sem jeito, entende? Suponhamos que nós estamos no meio dos amigos, somos humanos e é bem normal isso, e a gente falar alguma coisa, ou a gente fala alguma coisa meio que comprometedor. A tendência de quem está à nossa volta perguntar: isso é gente de igreja mesmo? Isso é gente de Deus mesmo? Gente de Deus que faz essa coisa? Então às vezes o diabo acaba pegando desta reação popular e pesar ainda a vida da pessoa. Mas eu quero desafiar você hoje a fazer um desafio exatamente da fé, da sua própria fé perante essas situações. Quando houver essa situação, não toma isso como uma crítica destrutiva, pelo contrário, tome como uma crítica construtiva. Entenda que os que estão ao teu lado, estão à sua volta, entendem que para ser um homem de Deus você não precisa fazer isto ou você não precisa fazer aquilo, que você precisava ultrapassar esta dificuldade, melhorar este aspecto. Se é um palavrão que você falou, a pessoa está querendo dizer para você que, apesar de saberem que tu és humano, apesar de saberem que tu crês em Deus, apesar de saberem que tu tens o potencial de intimidade com Deus, eles não querem que você pronuncie esse mesmo palavrão. Ou seja, eles não esperam de você que você produza esses tipos de linguagem. Mas espera aí, mas João Batista, eu sou humano, eu posso meia raiva e falar um palavrão. Isso acontece com um monte de gente. Eu não disse que é impossível acontecer, é possível. Aliás, já aconteceu comigo 1001 vezes em relação a N situações, né? Mas o grande desafio da fé é usar as situações externas e transformá-las em virtudes, em algo bastante valioso, entende? Algo que não vai se repetir na próxima. E deixa-me só lhe dizer uma coisa: cada caso é um caso, cada ato é um ato. A perfeição trabalha com caso a caso nos seus devidos detalhes. Ninguém nasce perfeito. Todo mundo em todos os dias tem a sua melhoria. Então, se hoje foi detectado 20 defeitos em você, considere-os, agradece-os. Repare que amanhã você deve eliminar um e fique 19. Os 19 que ficaram não vão ser eternos, porque vão reclamar dos 19 novamente que tens como defeito. Elimine o outro. Vai eliminando dentro das tuas capacidades, dentro da tua
intelectualidade, dentro da tua força. Busca ajuda se for necessário. Se for para eliminar, você está percebendo que de facto esses 19 erros ou defeitos estão a atrapalhar a tua personalidade, ou são coisas que podem ser melhoradas em você, então melhore-os. Só não precisa fazer isso no estalar dos dedos, porque você não vai conseguir. Entenda? Eu não quero dizer que é impossível vencer essas situações. É possível. Hoje nós lemos na Bíblia a história deste e daquele homem, mas não sabemos o dia a dia, quantos anos levou para que este ou aquele eliminasse os X, os N, o Y, as quantidades, etc, etc, os defeitos que cada um tinha. Você não para ver esses detalhes. Então, os detalhes dos defeitos e preconceitos nossos, por si só, não definem nada. Quer dizer, depende de defeitos, depende de detalhes, sim, mas não define tudo. O que define é o tempo de vida que nós temos. Mas espera aí, eu posso até colocar uma situação como essa. Nós não conhecemos nosso dia de amanhã. Se hoje nós temos a vida, nós precisamos melhorar tudo que está ao nosso alcance, fazer todo o quanto possível, certo? Beleza? Sim, beleza. Agora eu quero perguntar uma coisa. Se você não conseguir melhorar os 20 defeitos que você tem, você melhorou 5, melhorou 10, melhorou 13, melhorou 17, melhorou 19, melhorou 1. A crença em Deus vai te impedir de chegar ao propósito dele, porque você trabalhou com os defeitos, querendo eliminá-los e não conseguiu. Então eu quero dizer-te que não deixe que qualquer coisa abale, destrua a sua fé. Porque, primeiro, antes mesmo de você ser quem você é, se entregar ao Senhor, ok? Ao Criador, ao dono de todas as coisas, você já carregava na tua essência vários defeitos, variadíssimos. Segundo, Deus, quando você se entregou ao Senhor, Deus te recebeu tal como você é, ok? Terceiro, o teu gesto, a tua veracidade, a tua integridade, a tua intimidade lá no fundo, o teu ego de que realmente você não gosta deste defeito, daquele defeito que você está revolucionado, que você quer acabar com isso, que você quer melhorar, apesar de você encontrar N dificuldades, está na alma registrada. E o nosso Senhor, o Senhor Todo-Poderoso, vê isso melhor do que qualquer um. Eu posso acusar uma pessoa que fuma um cigarro, dizer que ele está errando, que ele está fazendo isso, mas no seu íntimo ele está a implorar, a gritar, a ter um clamor gritante para Deus que ele quer largar isso e está preso. Então Jesus vai libertá-lo. E se de noite para o dia do que eu acusei ele faleceu, eu não sou legítimo, não tenho autoridade, não sou juiz de dizer que ele não largou o vício, levou o vício até o caixão, então não vai ser salvo, que a sua fé com Deus está quebrada, não está inválida. Não deixe que absolutamente os desafios, as questões externas destruam você por dentro. Construa uma fé, uma credibilidade, uma convicção, uma força ligada ao Senhor, que é o dono da tua vida de verdade, e mantenha essa fé viva. Nota bem, eu não estou a dizer que você deve ficar nem aí para aquilo que é o pecado, os defeitos.
não falei isso, em momento nenhum ensinei isso. Eu estou a dizer que independentemente de você ter as falhas que tens, mantenha a tua convicção segura que o Senhor que conhece-te pode te eliminar isto, aquilo, até porque, independentemente dele ter poder ou não, é o que você mais quer, é o que você mais trabalha, é o que você está lutando mais na vida para ver se elimina, ok? Porque Jesus nos salvou, sim. Ele nos abençoou, sim. Mas a nossa salvação, a nossa vida dia a dia é enfrentada por inúmeras situações. O próprio Jesus disse lá no Mateus capítulo 6, versículo 34, se não me engana a memória, basta cada dia o seu mal. Ou seja, você enfrenta diariamente o mal, tá bem? Mas o que você não pode é sucumbir, se entregar ao mal em causa. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma amiga em que, há muitos anos atrás, ela procurava ter um namoro cristão saudável, fantástico, mas parece que todos os dias ela voltava para mim e dizia: João, eu tenho problemas. Qual? Eu e o meu marido caímos novamente. Vamos orar? Vamos. Você ora comigo, você ora por mim, eu também quero orar, eu quero fazer isso. Ela orava, eu ouvia ela declarar palavras com convicção que ela não quer isso, que ela não quer acolá, porque eles estão namorando, ela precisa obedecer a palavra, ela precisa fazer isso, ela precisa fazer aquilo. Ela fazia isso. Dentro dela estava uma convicção, uma força de: eu não quero repetir isso, Deus. Boa. Eu até achava um bocado caricato, um bocado engraçado, um bocado irritante também, porque não passava dias depois, ela voltava e contava-me a mesma história. Eu dizia: my God, eu acho que essa dama está a brincar. É normal eu, como humano, achar isso, mas não, na intimidade dela com Deus não estava a brincar. Ela realmente estava a lutar, estava numa batalha grande. Sabe por que Jesus disse às vezes para nós perdoamos o nosso irmão 70 vezes de 7? Entende? Das 490. Eu tenho certeza que das 490 vezes de tentativa de melhoria, uma delas vai ficar certo, você vai conseguir vencer. Então, não deixe que definições externas destruam você, destruam a tua fé. E digam que você não tem fé para acreditar em Deus, em que você tem que blasfemar de Deus, você tem que gozar da palavra de Deus, tem que ignorar as coisas. Para com isso, tá bom? Porque o sofrimento não te define. Você não é obra do sofrimento, nem obra do acaso. Você tem um Criador, tem um construtor que conhece cada detalhe da sua vida, dos seus órgãos, dos seus problemas sociais, espirituais, físicos e tudo mais. O bom dessa coisa toda é porque você não abre mão da sua fé por nada. Isso que é a grande nossa vitória. Então, o sucesso está nos desafios que nós enfrentamos externamente, mas a prova de que nada nos abala. Paulo escreveu nos Romanos, disse assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, tal, uma lista longa, muita lista, a profundidade, nem a altura. Aí depois ele termina: nem altura, nem profundidade, nada nos poderá separar do amor. Ele falou amor, e eu possivelmente, quando nós tivemos a edição para a gente falar sobre as questões de amor de Deus, amor com Deus, amor em Deus, é possível falarmos de questões também ligadas à fé. Mas deixa-me só, nesse momento, focar a fé. Ele falou do amor, mas eu posso dizer, eu faço a pergunta: o que te vai tirar a fé no Senhor que cuida de você através da fé? E não só o que você vai deixar que vai abalar algo na mente, vai roubar. Entenda, não tem lógica. Mantenha a tua convicção, rija mesmo, sério. Mantenha, porque isso vai ajudar bastante mesmo, tá bom? Então, eu quero dizer que
um dos pontos vem ali o sofrimento e o silêncio de Deus. Muita gente, isso não é brincadeira, é sério, muita gente, por causa do silêncio de Deus, destruíram a fé em Deus. Ei, amigo, amiga, desculpa-me, eu não sei quem você é, que tipos de sofrimento você passou na vida, o que te levou a tirar a fé em Deus, tirar a fé, alguma coisa, não sei, mas eu estou movido intimamente para te dizer que valorize-se mais, tá? Valorize-se mais. O Criador não é teu colega, primeira coisa. Segunda, claro que em termos de direitos e deveres, tens mais coisas a fazer em termos de deveres do que direitos. Aliás, pode ser até o contrário, mas está tudo bem. Em termos de direitos e deveres, isso por si só não obriga Deus a ter que te responder. Mas é lógico, é para Ele isso que eu estou a fazer. Claro que é para Ele. E se é para Ele, o cara não responde, tá tudo bem, fica na santa paz. Vais aborrecer porque o Criador, o dono de tudo, não te respondeu. Ei, valoriza-te mais, tá? Não, desculpa-me ser assim tão meio, sei lá, atrevido. Valoriza-te mais. Mas espera aí, eu pedi Deus um filho, eu pedi Deus uma filha, eu pedi Deus não me respondeu, Deus não está a dar, e daí? Ele não deu, a tua vida é de quem? É dele, não é? E você quer tomar, quer ter aquilo para quem? Para ele, né? Então, se ele não quer esse mambo, não quer essa coisa, você quer fazer o quê? Vai se matar porque o próprio dono da tua vida não quer a coisa que você quer. Ah, não, porque é coisa que muita gente está a fazer para ele, e então eu também, você vai fazer, ou eu acho que se eu fizer vai dar show, vai ser power, vai ser fantástico, muita gente vai converter, é um negócio bem fixe, não tem como. E daí? Presta atenção, abre vista, abre os olhos, abre aqui, abre sobretudo o ouvido, entenda bem, aqui na mente, se for possível, abre, mas não mata a tua vida, tá? Racha isso aqui, mete lá uma matéria mesmo séria. De quem é a tua vida? Você acredita em quem? Ela está fundamentada em quem? Para que você vive? Eu vivo para Deus e para Ele. Então, se eu desejei, aliás, presta bem atenção, a palavra de Deus nos diz que é Deus que opera em nós, tanto no querer como no efetuar. Então, se você teve algum desejo, alguma coisa assim de gênero, de querer, é o próprio Senhor que te deu o desejo de querer. Quer para Ele tirar você esse desejo? Quer mesmo, de verdade? Bom, seria assim, eu gostaria nem de ter esse desejo. Só que você esqueceu outro detalhe. É Ele que opera em você tanto no querer como no efetuar segundo a sua boa vontade. Ou seja, hoje nasceu esse desejo meio louco, meio e tal, porque não é uma obra para Deus e tudo e tal. Não fez. Desanima não, amigo. Não desanima, não mete essas coisas na cabeça, não estressa a tua mente. Relaxa, porque o tempo de fazer vai acontecer. Apenas desenvolva outras áreas da tua vida. Melhora. Às vezes você está tão apressada para fazer isso, fazer aquilo. Você não está preparado para outra coisa que está vindo. Então, por isso que não chegou para você. Por isso que não veio o que você está a esperar um tanto, entende? Eu sou prova disso. Eu tenho muitas coisas que eu desejei, com um desejo ardente, entende? Que eu queria muito, muito mesmo fazer isso, fazer aquilo. Não, porque é trabalho de Deus. Eu acredito que Deus vai amar, vai ser coisa perfeita. Não tem como, isso é fantástico. E muito blá, 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 coisa linda. E depois? E daí?
Eu acho que o Senhor estava ali a olhar para mim assim, ó. Sei, você tá com muito desejo. Aliás, você esqueceu uma coisa. Eu que coloquei isso ali para você, mas do jeito que você tá tão assim com tanta coisa, eu não vou fazer isso agora não. Não vou mesmo. Quero ver como é que você vai fazer. Dança lá, se vira. Ok? Calma, sossega a tua vida. Sossega tua life. Entendeu? Porque se é Ele que colocou em você esse desejo, Ele vai realizar. Então isso é uma forma de você, como eu estava a dizer, não espera que as coisas externas só destruam. Acha as coisas por outro lado. Se aparecer uma coisa, tá tão ganancioso em tua vida que nada tem que fazer, tem que acontecer, tem que ser assim. E não tá a ser, você não tá a entender que você tem que refletir, o mamo não é de Deus. Às vezes não tem nada a ver com ele. Às vezes é uma fúria, um fogo de palha. Tá, depois, quando for o momento para ter brasa mesmo, para sustentar a coisa, não tá fazendo nada porque não tem nada. Calma. Busca mais. Busca mais, procure mais, agradeça mais. Porque você vale muito mais do que isso. A tua relação com Deus não baseia só nisso. Entenda? Você não vai deixar de ser quem você é se isso não acontecer. Então calma, tá bom? Eu acho que das minhas notas aqui eu só quero deixar mais 2 dicas. A outra questão é o conflito entre a fé e a razão. Há coisas que não faz lógica, não faz sentido. Então, se não faz sentido, tu tá acreditando nele pra fazer. Eu não sou assim, para mim as coisas têm que fazer sentido. Para mim, se mambo não der certo como eu quero, para mim não faz sentido acreditar. Ei, para aí, tá bom? Você quer mesmo desenvolver fé mesmo de vré de barra, boa fé, aquelas mesmo inteligentes, boas, fantásticas, que Deus se alegra com você, comparando as coisas. Diz-me qual é autor bíblico, qual é profeta, qual homem que comparou as coisas para a fé dele crescer. Uma coisa é ter humildade de falar, Senhor, me dê a fé como Abraão. E outra coisa é viver exatamente no tempo de Abraão para ter as mesmas coisas. Não é fácil, você não vai conseguir. Eu não estou a desanimar-te, mas eu não quero que você frustre, tá bom? Não vai achando as coisas, não. Tem que basear no teu egocentrismo, tem que ser dentro do teu controle. Eu estou falando no Coreia, noutra live, eu posso falar melhor, porque estou vendo que o horário não está a me perdoar, está a me acusar mesmo sério. Esse horário, sabe, os minutos não me gostam, não me gostam. Outra questão é crises de identidade espiritual. Sabia que muita gente tem crise de identidade espiritual? Quem ela é? Há quem está, baseando no que eu estava a falar de Senhor, me faça ser como Abraão, me dá fé. Sabe, muito de nós oramos pedindo a Deus grandes coisas e não fazemos ideias de os passos, os processos para chegar até ali. Às vezes queremos ser como Sansão, queremos ser como Davi, queremos ser não sei o quê, queremos muita coisa. Dizemos a Senhor, eu quero ser teu amigo e tal. Ok, beleza, você fez um pedido bonito, lindo, maravilhoso. Beleza, não tem melhor pedido do que esse, do que pedir a Deus para ser como alguns personagens que ele mesmo ficou feliz, como Moisés e tal, etc. Não existe nada. Fez um bom pedido, tá bom? Agora só me pergunta uma coisa, João, e daí, como é que fica? O que é que eu faço? Já pedi, e daí, perante meu pedido, Deus vai responder, né? Vai. Claro que vai. Agora o que você faz já é outra história.
Porque uma pessoa, se quer ser como Moisés, tem que entender a história de Moisés. Moisés era humilde. Para ele ter, antes de ele estar com Deus face a face, cara a cara, se você estudar bem a história bíblica, você vai perceber que o cara não era um qualquer cara. E o jeito que você é um qualquer cara. Os passos que Moisés deu para chegar até ali, você está dando. Então, não sonha muito alto. Apenas ser humilde. E transforme, Senhor. Faça-me o que tu quiseres. Tá bom, não tá? Mas tá bom, opa, desculpa-me com toda sinceridade. Eu não quero ofender nada da tua fé, tá bom? Se tens estado a pedir, quer ser como Débora, quer como Ana, quer ser como isto, como aquilo, como Sansão, como João Batista, como e tal, até se quiser pedir a Deus para ser como Jesus e tal, beleza, peça, vai lá, peça mesmo, peça com fé, peça com convicção, peça com segurança de que quem está ouvindo para você é Deus que tem ouvido para ouvir, funciona, né? Coisa que você falou, tá aí demora 40 mil anos depois para chegar, porque de onde você está a orar até chegar céu, tem muita distância, então vai levar todo esse tempo. Para com esse bobo. Para com esses tipos de crença, de acreditamento, entendeu? Porque, na verdade, a Bíblia declara: pedi, dar-se-vos-á. Porque mesmo nós sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Então, quanto mais o nosso Pai, Ele nos dará a coisa perfeita, entende? Então não mata a tua vida, não desanima, eu já estou a terminar, por nada, ok? Então, resumindo, hoje estávamos a falar de desafios da fé. Há muitas coisas por falar. Realmente o João Batista fala muito, esse cara aqui que está na vossa frente, para falar bué, mas no bom sentido. Ele não fala palha, fala. Se fala, escreve no comentário, eu vou acabar substituindo palha por conteúdos. Gente, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Realmente a live não pode ultrapassar os 50 e tal, já está quase a 1 hora, estão a 57 minutos desde que comecei a transmitir a live, e para ser repostado aqui no TikTok não pode passar 60 segundos. Então, fui! Gente, mas antes, vamos orar um bocado. Eu quero fazer uma oração assim muito bonita, posso? Mas eu quero que você ore comigo também, tá? Senhor Jesus, sabe, eu a fazer essa live achei fantástico hoje, bastante as dicas, as inspirações que o Senhor me propôs. Realmente algumas palavras meias minhas, né? Acreditando eu que assim quem está do outro lado me ouve, me entenda. Mas como é a sua palavra, como é o foco da live é te glorificar e não me glorificar nunca, eu peço de fundo do coração da alma que o Senhor, no momento em que as pessoas estão a entender e as pessoas vão fixar, dá-lhes uma força, faz o entendimento crescer, ser maior, ser bem bom, para que a sua fé realmente cresça diante dos desafios, possa crescer, possa permanecer firmes e inabaláveis. Este é o meu pedido com ousadia no teu nome, Jesus. Por isso, eu entrego a Deus Pai tudo para a honra e glória de Jesus. Amém. Então, tchau e fiquem bem. Realmente é tudo por hoje. Que Deus possa abençoar a sua